8 de novembro de 2020. Eu estou muito feliz por essa oportunidade de iniciar aulas de teatro com vocês. Com meu coração nas mãos, obrigada por escolher partilhar essa experiência comigo. Eu ensino aprendendo e aprendo muito ensinando. Não conheço vocês e vocês não me conhecem, mas meu coração pulsa porque anseio pelo momento que estarão de mãos dadas comigo, nos lançando juntas nosso movimento no mundo, pelo mundo. Olá, meninas. Espero que estejam bem. Daqui a alguns dias estaremos juntas para iniciarmos um novo trabalho. Me deu vontade de dizer a vocês que esta foi uma das melhores coisas que aconteceram na minha vida. O teatro me salvou e salva até hoje. Eu vou explicar melhor o que eu quero dizer com isso. Num primeiro momento, assim que eu comecei a fazer teatro, eu estava na escola e me juntei a um grupo de amigos. E nós fazíamos diversas peças, sempre comédia, e nos apresentávamos no auditório da escola. A melhor coisa para mim era o tanto que eu me divertia e, consequentemente, fazia as pessoas que estavam me assistindo se divertirem também. Eu lembro que eu me divertia tanto que às vezes eu tinha que entrar em cena e eu não conseguia porque eu estava caída no chão de tanto rir. E esse riso, essa alegria me davam muita força na vida. Me davam força para enfrentar as dificuldades e uma leveza para encarar o que viesse com bom humor. E assim foi. Eu sou professora por escolha. Eu acredito nos encontros, nas trocas, nas conversas. A gente aprende com o outro, não é? Por isso eu estou muito ansiosa pelo nosso encontro. Eu acho que vocês têm muita coisa para me ensinar. Eu tenho muito o que aprender com vocês. E que a gente possa se conhecer e se escutar e trocar confidências, trocar memórias, coisas que a gente gosta, falar da gente. Estou aqui de coração aberto para lidar da melhor maneira possível com o que vai chegar. O que eu quero é que vocês também abram os seus corações para que possamos seguir juntas nessa caminhada. Juntas, tentaremos fazer com que esse encontro valha a pena. E acreditem, vai valer. Eu comecei fazendo teatro muito nova. Na adolescência, provavelmente próxima da idade de vocês hoje. Na escola. E desde então, o teatro me acompanha. O teatro está comigo todo o tempo. E eu espero que, ao nos encontrarmos, eu possa apresentar esse teatro, que vocês permitam que ele também passe a acompanhar vocês. Todo o tempo, todos os dias. Mas o que eu quero dizer com tudo isso é que eu estou imensamente feliz de ser uma das pessoas quem vai apresentar o teatro a vocês. Ter acesso à cultura é um direito de todas as pessoas. E isso para mim é uma honra e uma grande responsabilidade. Eu desejo que vocês no mínimo se divirtam e que nós tenhamos momentos felizes juntas. E que através dos jogos teatrais, brincadeiras, danças e cenas que formos criando, a gente consiga se escutar, sonhar, sorrir e nesse tempo que estivermos juntas, inventar o mundo que a gente deseja viver. O projeto A Arte como Possibilidade de Liberdade, ele nasce do desejo da continuidade de um projeto que tinha acontecido anteriormente e que ele nasceu com o mesmo nome também, A Arte como Possibilidade de Liberdade, mas essa primeira versão ela foi realizada dentro de um complexo penitenciário feminino de Belo Horizonte. A gente realizou nesse complexo 1 ano de aula de teatro para mulheres em privação de liberdade e na conclusão desse projeto a gente realizou com as mulheres, nossas alunas, uma cena curta. E
ficou o desejo grande de que essa cena curta feita, né, que foi criada em parceria e foi encenada pelas mulheres em privação de liberdade, que essa cena curta fosse vista por mais pessoas. Então, primeiro a gente teve o desejo de que essa cena pudesse sair dali e ser apresentada fora do complexo penitenciário, mas imediatamente a gente entendeu que não era possível. Tentamos com que fosse vista por outras mulheres dentro do complexo, ou que ela pudesse circular por outros complexos penitenciários da cidade, de região metropolitana, também não foi possível. E por último, tentamos que tivesse público no último dia da apresentação dessa cena. E com muita dificuldade a gente conseguiu, né, o acesso da entrada de algumas representantes do Ministério Público. E mais as mulheres que faziam parte lá do setor que a gente dava aula e a nossa equipe. Então ficou esse desejo de que mais pessoas vissem aquele trabalho, vissem aquelas mulheres em cena, vissem o que elas tinham a dizer. E nós também vivemos tantas coisas lá dentro, assim, esse encontro com essas mulheres nos transformou tanto que a gente, para dividir isso com a sociedade, o que se tornou para nós uma responsabilidade social, nós fizemos um espetáculo encenado por nós mesmas, arte-educadoras, eu, Kelly Kriefer, a Glaucia Van de Velde e a Mariana Maiolini. Nós criamos o espetáculo Banho de Sol, que fala desse encontro com essas mulheres, desse encontro ao longo de um ano nesse complexo penitenciário. E só que ficou o desejo de conseguir fazer com que essas mulheres fossem para a cena mesmo. Esse desejo dessa busca por essa representatividade, para que essas mulheres, esses corpos, essas histórias, essas vozes fossem de fato as protagonistas dessa história, que elas escolhessem as palavras, as imagens com que elas gostariam de contar. A história, inclusive, que elas quisessem contar, né? Qual história elas gostariam de contar também. E foi assim que surgiu o projeto Arte com Possibilidade de Liberdade. E aí a gente, essa coisa que nada é coincidência, no nosso primeiro ensaio aberto, tivemos a presença da Tati Tirone, que foi até uma indicação da Patrícia Tavares, uma terapeuta ocupacional amiga minha, que falou com a Tati e que levou no nosso primeiro ensaio aberto do espetáculo Banho de Sol 5 meninas do Socioeducativo São Jerônimo. A presença das meninas do São Jerônimo no ensaio do Banho de Sol foi tão bacana, assim, foi tão forte a troca que elas fizeram com a gente, que nós convidamos mais algumas vezes para elas assistirem o ensaio e comentarem com a gente, darem suas impressões. E quando o espetáculo estreou, a gente combinou também que todo sábado iriam as meninas lá do Socioeducativo assistirem o espetáculo. E numa dessas vezes, porque sempre depois do espetáculo elas acabavam conversando um pouquinho, a gente, né, conversava, trocava uma ideia depois da peça. E aí numa dessas vezes, uma das meninas falou: por que vocês não vão dar aula lá pra gente? E aí elas manifestaram esse desejo. A gente já tinha essa vontade, mas isso foi como se fosse o pontapé, assim, pra gente, de fato, correr atrás dessa parceria. E então a gente fez contato com a diretoria, fomos muito bem recebidas, o projeto foi super bem recebido. E nosso primeiro dia lá no São Jerônimo, a gente apresentou o Banho de Sol na quadra que tem lá. A gente ficou na dúvida se o espetáculo estava rolando, porque a peça é muito grande, 2 horas. E quando terminou, a gente falou que essa apresentação era um convite para a gente começar a dar aulas de teatro lá. E a resposta foi muito animada.
Isso deixou a gente muito empolgada de poder começar o trabalho ali. Olá, meninas, tudo bem? Eu tô passando por aqui para falar um pouquinho sobre mim, para fazer uma singela apresentação. Meu nome é Andréia, eu sou atriz, produtora executiva, professora, dona de casa, mãe de 6 cachorrinhos. Ei, meninas, tudo bom? Eu sou Gláucia, sou atriz, sou professora de teatro. Eu estive aí no Banho de Sol, né, a apresentação que nós fizemos para vocês. E na semana seguinte nós começamos um projeto de aulas e tal. Olá meninas, o meu nome é André Veloso, mas o pessoal me chama de Tidé. E eu sou de Belo Horizonte, da Zona Leste, e eu vou estar com vocês aí no projeto do São Jerônimo, junto com as meninas da Zulu Companhia de Teatro. Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Bom, nesse rápido vídeo de apresentação eu gostaria de falar um pouquinho sobre mim. Meu nome é Luciana, eu tenho 37 anos, eu sou de São Paulo e eu adoro ler, escrever, conhecer novos autores, não importa o tipo do texto, se é um romance, uma poesia, um livro infantil, uma peça de teatro, eu sempre gosto muito de ler. Ei meninas, saudade de vocês. A gente esteve aí com a peça Banho de Sol, depois a gente fez um primeiro encontro com vocês, jogamos, brincamos um pouco. A gente tá doida para voltar. Eu sou a Kelly, eu sou professora de teatro, sou atriz e faço teatro, faço cinema, amo interpretar, inventar, criar. Olá meninas, tudo bem? Meu nome é Alexandre e eu tô aqui também para me apresentar para vocês. Bom, eu não sou daqui de BH, eu sou do sul de Minas, mas eu moro aqui já há 18 anos. Eu vim para cá para poder estudar, mas no início não foi possível e eu fui trabalhar. Foi muito bom isso, porque me ajudou a entender o que eu queria estudar e a conhecer as melhores amigas e amigos que eu tive e que eu tenho até hoje na minha vida. Olá meninas, meu nome é Júlia Tizumba. Eu também sou atriz, sou cantora, percussionista e estou muito feliz porque a partir de hoje eu vou fazer parte desse projeto aqui com vocês. O que vocês acham de escrever para nós? Um pouco sobre vocês, o que gosta, o que não gosta, alguma outra coisa que vocês queiram que a gente saiba. Vai ser bem legal saber um pouquinho de vocês. Escreva pra gente, eu tô aguardando, hein? Tomara que vocês aceitem. Um grande beijo e até a próxima. Não basta abrir a janela para ver os campos e o rio. Não é bastante não ser cego para ver as árvores e as flores. É preciso também não ter filosofia nenhuma. Com filosofia não há árvores, há ideias apenas. Há só cada um de nós, como uma cave. Há só uma janela fechada e todo o mundo lá fora. E um sonho do que se poderia ver se a janela se abrisse. Que nunca é o que se vê quando se abre a janela. O teatro nos impulsiona à coragem.
Será que vocês têm alguma ideia do milagre que é? Vai ser incrível quando começarem a olhar para vocês, dentro e fora. Se aproximarem de quem são, se escutarem e também se distanciarem e fazerem perguntas sobre o mundo ao redor. A gente sabia que teriam coisas bem específicas em trabalhar lá no socioeducativo, que seriam coisas diferentes das que a gente, da forma como a gente tinha trabalhado no complexo penitenciário, por elas serem adolescentes, mas também pelas características do socioeducativo que são diferentes. Mas a gente tinha planejado o trabalho estruturalmente de uma forma parecida, que seria um trabalho continuado, começaria com aulas de iniciação teatral, depois teriam oficinas mais específicas, oficina de dramaturgia, oficina de musicalidades. Mas rapidamente a gente percebeu que essa estrutura não funcionaria muito bem, porque lá elas têm uma permanência pequena, as meninas ficam pouco tempo, tem uma rotatividade grande, ainda bem. Então isso, a gente já estava pensando como reelaborar o trabalho para que cada encontro pudesse ser importante ali mesmo, ter um começo, meio e fim dentro dele, e ao mesmo tempo como que uma aula também teria continuidade na outra. Mas fomos todos surpreendidos pela pandemia, que impôs um momento de isolamento social. Nessa época, logo lá no comecinho, tudo parou, e depois as aulas foram sendo retomadas de forma remota em vários lugares, e os professores começaram a dar aula por plataformas online. E a gente teve um outro desafio, a gente queria continuar fazendo encontro com elas de forma distanciada, mas a gente lá não tinha o acesso à internet tão simples. Então, a gente ficou querendo na cabeça o que fazer. E junto com a direção, a gente chegou num formato que era o seguinte: cada uma de nós, a gente planejava uma aula e cada uma de nós gravava na sua própria casa. Depois, o Tidé, que trabalha com a gente, editava a aula e salvava essa aula num pendrive. Uma pessoa lá do socioeducativo, São Jerônimo, buscava com ele o pendrive. Alguém da direção, geralmente alguém da direção assistia o pendrive. Nessa época a gente teve muito apoio da diretora de lá, da Érica, ela assistia a aula e planejava como fazer essa mediação. E aí passava a aula para as meninas e às vezes ela ajudava a montar alguma coisa necessária para a aula acontecer. E assim a gente mandou a primeira aula e ficamos na dúvida de como que elas iam responder. Como é que elas iam mandar de volta alguma coisa para a gente? E pensamos que elas poderiam mandar alguma coisa escrita. Mas a diretora, a Érica, topou gravá-las e elas poderem responder para a gente em vídeo. E a gente começou a receber videozinhos curtos delas. E assim a gente funcionou durante muito tempo. A gente mandava uma aula no pendrive e elas devolviam os exercícios em vídeos curtos que a gente assistia. E às vezes a gente usava os próprios vídeos para poder elaborar a aula. E de repente a gente já tinha alguns acontecimentos, fizemos um clipe juntas. E assim foi durante um tempo. Já viu a história da menina preta que cresceu evitando se olhar no espelho? Tinha algo errado. Seguia desviando de bala com a mesma habilidade de desviar da bola no queimado. Nunca gostou de pique-pega e achava injusto o pique alto, porque sempre tá com você. Se você tá no baixo, mas achava interessante o pique-cola, se seu amigo foi pego e ele fica ali parado na atividade sem direito de ir ou vir,
tá congelado, até que alguém do seu time prova que tá do seu lado, te dá um toque ou te livre. Eu chamo esse de revolucionários. Ela demorou a entender o alerta cor até precisar descer para a pista e ver que se não tivesse a cor certa, levaria bolada. Alerta cor, qual cor? Branco, morto-vivo, morto-vivo, morto-vivo. Subindo e descendo até se confundir e ela começar a duvidar da sua existência e optar pelo pique-esconde. Ei meninas, tudo bem? Como que vocês estão aí? Essa semana a gente combinou que ia falar um pouco sobre o isolamento social, sobre as mudanças aqui na nossa rotina, né, relacionada a isso, relacionada a essa doença, essa pandemia que chegou. E também de saber de vocês, o que mudaram, o que vocês mudaram na rotina, o que mudou na vida de vocês e tal. Aconteceu uma coisa comigo essa semana, ontem, sexta-feira, que ficou meio assim na minha cabeça. Eu tava tomando sol no quintal e pensando tanto que eu queria estar na rua, passeando. O céu tava azul, tava muito bonito. Eu queria muito dar uma volta, fazer alguma coisa. Mudou completamente a minha rotina, porque eu trabalho com teatro, meu trabalho é com o povo, é com contato direto, é olho no olho, é toque, e é sempre fazendo muitas coisas, e de repente eu tô em casa. Para mim, algumas coisas mudaram muito, porque eu trabalho com alunos, né? Trabalho como atriz, e para essas aulas, para esses encontros, eu sempre ia até lá, né, encontrava com esses alunos, e isso aconteceu também nos outros lugares com os outros grupos que eu dou aula e que eu trabalho, e eu tô sentindo muita falta dos alunos, assim. Aqui muitas mudanças, mas eu quero compartilhar com vocês algo mais importante, assim, para mim, que tem me acontecido. Eu continuo trabalhando, estudando, arrumando casa, cuidando da minha filha, meu marido, mas com tudo acontecendo num só lugar aqui na minha casa, foi como uma lente de aumento sobre mim mesma, e eu percebi que eu faço muitas coisas. A minha rotina mudou um pouco, né? Mudou muito, na verdade. Como vocês sabem, eu não sou daqui de Minas Gerais, eu sou de São Paulo. E eu vim para estudar, tô fazendo a minha segunda faculdade. E agora não tem aulas, não tem previsão de volta. São muitas questões, né, que mexeram comigo com relação a isso. Tem questões práticas, que eu sou professora de teatro e as aulas foram suspensas, então além de eu parar de dar essas aulas, de encontrar com os meus alunos que são idosos, né, tem o fato de não saber quando eu vou voltar a fazer isso de novo. Desde quando nós começamos o projeto, se tinha uma coisa que nós tínhamos plena consciência, é da rotatividade que acontecia dentro do São Jerônimo. Nós sabíamos que as meninas não ficavam muito tempo, no máximo 1 ano. Então, nós pensamos em várias formas de lidar com isso, mas efetivamente a gente só entendeu quando nós começamos. Então, nós tivemos um primeiro período, né, de aulas gravadas no pendrive, e depois, quando a pandemia foi se tornando um pouco mais tranquila, eles abriram a possibilidade de darmos as aulas presencialmente. E eu fui a pessoa que pude estar lá com as meninas. Só que quando eu cheguei, já não eram mais as mesmas. Eu cheguei praticamente começando do zero. Porque todas as outras que tinham assistido às aulas através do pendrive, gravadas, elas já não estavam lá mais. Se eu não me engano, só tinha uma que tinha começado na metade do nosso processo à distância. Então, quando eu cheguei presencialmente e não conhecia mais, né, aquelas meninas, eu fui fazer esse trabalho inicial como se nunca tivesse tido aula. Era tudo novo, eram outras meninas com outras características, com outros desejos, que nem conheciam a equipe toda. Porque
os vídeos foram ficando para trás, né? Os vídeos de apresentação, os vídeos das aulas, nós tivemos que mudar o formato de tudo com o passar do tempo, porque as meninas que estavam muito envolvidas com as aulas através do programa da Jerônima, através dos jogos, já tinham ido embora. Então eu cheguei lá com planos, com uma aula na cabeça, com desejos, e eu entendi que isso não funcionava. Eu tinha que fazer com que elas se interessassem, quisessem estar comigo, fazendo o que elas queriam. Não dava para propor muita coisa, porque elas tinham outras características. Elas eram... Essa turma que eu cheguei lá presencial, elas gostavam muito de escrever, gostavam de desenhar. E aí eu entendi, falei, olha, o esquema aqui agora vai ser a gente se aproximar, conseguir dar as aulas, fazendo coisas que elas gostam. Então, eu entendi, junto com a equipe toda, que eu ia, como era só eu que estava indo, eu ia e depois nós conversávamos, né? Eu explicava o que estava acontecendo, então nós entendemos que não tinha muito como fazer planos. Próxima aula vamos fazer isso, na próxima aula vamos fazer aquilo. A gente até tinha essa estrutura. Porém, tinha que ter a tranquilidade de aceitar, chegar lá e nada do que foi planejado acontecer. Como foram várias vezes. E a rotatividade continuava. Então eu chegava com um plano, um pensamento, pensando na menina A, na menina B, na menina C, que tinha uma característica, né, determinante lá. Mas eu chegava e às vezes ela já não estava mais, ou ela tinha alguma outra coisa para fazer. Então, foi um período assim, de muito entendimento que nós tínhamos que nos adequar àquela nova realidade. Como lidar com essa rotatividade, já que nós não tínhamos vivido isso presencialmente. Nossas aulas eram todas gravadas, né? Então, foi uma fase mesmo de entendimento, de entender como efetivamente funciona essa rotatividade das meninas lá, como lidar com isso. Foi um momento muito rico para mim, enquanto professora, né? Enquanto arte educadora, entender que eu não ia conseguir sempre fazer a aula do jeito que eu tinha pensado. Foi aí que, uma semana depois da cidade decretar o isolamento e todas as atividades, né, foram paradas, uma semana depois a gente entrou em contato com a direção do Socioeducativo São Jerônimo para dizer que a gente queria encontrar uma solução de continuar. A gente não queria parar o projeto. E o que ela achava disso. E a Érica Vinhal, que era a diretora do Centro Socioeducativo São Jerônimo na época, ela se mostrou totalmente disponível e interessada em apoiar e fazer o que fosse preciso para que o projeto não parasse. E ela fez de tudo para que ele acontecesse assim, para que a gente conseguisse implantar essa metodologia que a gente pensou do pendrive. Na verdade, ela foi dando o passo a passo, né, de como poderia ser, porque lá não tinha uma internet boa, então não poderia ser aula online, ao vivo.
Aí ela disse que tinha televisão, que tinha um pendrive, né? Que eles não conseguiriam baixar uma aula lá, mesmo se a gente subisse pro YouTube, apresentar para elas não era possível, mas era possível o pendrive. Então, ela se disponibilizou a estar presente nas aulas todas. No início da retomada desse projeto, desse módulo virtual, ela participava de todas as aulas. Ela assistia a aula antes, comentava, fazia suas ponderações, se tinha alguma questão para a gente alinhar, para que funcionasse melhor para as meninas, assistia a aula junto com as meninas. Quando a gente pedia alguma tarefa para as meninas, ela se disponibilizou a gravar do celular dela os áudios que as meninas respondiam para a gente, ou vídeos. Aí ela mandava pra gente, a gente assistia esse material e a partir desse material a gente elaborava a próxima aula e sempre conversando com ela. Então ela foi a ponte, a Érica Vinhal e as meninas da equipe também do socioeducativo que trabalham lá com ela, a Tati Tirone, a Ana, elas foram a ponte para que o projeto acontecesse. Então, assim, a gente não realizou eles, assim, né? Não foi a Azula com as meninas, foi a Azula com a direção do socioeducativo que fazia com que esse projeto chegasse da melhor maneira nas meninas. Elas foram fazendo essa ponte e a gente juntas conseguimos chegar nesse resultado. Então, para nós é fundamental dizer da importância da Érica Vinhal, né? Sendo uma mulher ocupando um cargo de diretora de um centro socioeducativo, com diversas responsabilidades, né, para cumprir e diversas funções para responder por elas e fazer questão da continuidade de um projeto de arte e cultura dentro do socioeducativo, entendendo a importância dele, não medindo esforços para que ele acontecesse. Para nós foi uma grata surpresa. E por mais pessoas, mulheres como a Érica, ocupando esses cargos tão importantes na vida de tantas jovens, adolescentes, né, que estão hoje em centros socioeducativos. Estou aqui de coração aberto para lidar da melhor maneira possível com o que vai chegar. O que eu quero é que vocês também abram os seus corações para que possamos seguir juntas nessa caminhada. Juntas, tentaremos fazer com que esse encontro valha a pena. E acreditem, vai valer. Grande beijo. O nosso primeiro encontro, a nossa primeira ação no São Jerônimo foi a apresentação do espetáculo Banho de Sol. E o lugar que nos serviu como camarim nesse dia foi um salão de beleza. E isso me chamou muita atenção, porque quando a gente entrou, assim, já de cara, tinha muitas molduras muito chiques, com muitas meninas louras, de olhos azuis e muito maquiadas, excessivamente maquiadas, moldadas, cheias de efeitos ali, muito longe de pessoas reais e não representavam aquelas meninas. Eu fiquei sentindo necessidade de ver aquelas meninas ali nas paredes e ficou me pulsando muito, assim, como estimular aqueles corpos a resistirem a esses padrões de beleza impostos, enfim. E junto também com a pandemia, né, a gente sentiu necessidade de trabalhar o autocuidado e trouxemos essas inquietações para as nossas aulas. Produzimos primeiro um vídeo onde cada um de nós da equipe pedagógica que tem alguma diversidade também, assim, de idade, de cor, de cabelo, fizemos um vídeo de antes e o depois, mostrando ali, potencializando a diversidade, a diferença dessas belezas. E o impulso era o que você faz, como você se sente quando você olha no espelho e tá triste, e tá mal-humorada, e autoestima baixa, enfim, o que você faz para se sentir bonita?
E então nós produzimos esses vídeos com algumas atividades para elas, e uma atividade era elas irem para o salão e produzirem também esse antes e depois, e dizer desse lugar de como elas se sentem quando estão se sentindo feias, tristes, e o que elas fazem para se sentirem bonitas. E teve algum momento antes disso também que a gente colocou um exercício começando a introduzir essas questões, e que elas nos devolveram algumas perguntas assim: você gosta de cabelo amarrado ou solto? Que penteado você gosta? Cabelo liso ou encaracolado? Então já tinha ali essa introdução, e a camadas disso nós produzimos os vídeos, e estavam elas lá no salão produzindo também esse antes e depois delas. Mandamos uma câmera onde uma delas ficava filmando a outra, então percebendo esse momento, esse autocuidado, e também o momento onde elas trabalhavam em duplas, uma ajudando a outra a se sentir melhor, ajudando a amarrar o cabelo, a fazer um penteado, a fazer uma maquiagem, enfim. Então foi muito bonito esse momento, e elas pareceu pra gente depois muito nitidamente um empoderamento, assim. Teve até um momento em que elas solicitaram um encontro online, ao vivo com a gente, para fazer um desfile, e aí elas desfilando aqueles corpos donos de si, assim, elas muito empoderadas mesmo, assim, a maneira como elas andavam e como elas sorriam, assim. A gente percebeu que houve de fato ali um empoderamento muito grande, assim. Foi uma experiência muito gratificante para mim, de muito aprendizado, muita reinvenção e muita esperança. Inicialmente eu ia participar do projeto orientando a parte musical, a parte corporal, rítmica, e criando junto com as meninas uma trilha sonora para o espetáculo que ia acontecer de forma presencial. Mas com a pandemia da Covid-19 a gente teve que se adaptar, e aí a gente criou o que a gente chamou de metodologia do pendrive. E isso trouxe muitas surpresas pra gente, né? E nesse vai e vem, as meninas começaram a trazer perguntas pra gente também, questionamentos que a gente não esperava. E a partir daí a gente foi criando muitas pontes especiais, assim. Então eu tenho 2 momentos, assim, que pra mim são bem marcantes dessa experiência. Uma foi o momento que a gente conseguiu fazer uma oficina de música com as meninas, e elas toparam, né? Eu tinha o plano de dar uma aula de tambor para elas, e não tinha os tambores lá, eu não tinha como ir lá, e aí a gente criou uma possibilidade, mandamos baldes lá para as meninas, e aí eu passei os ritmos, né? Gravei uma pequena aula tocando os ritmos no balde com colher de pau, e enviei. Eu falei, será que vai chegar nelas? Será que elas vão topar? E elas super toparam, e tocaram e cantaram juntas. Foi muito especial esse momento que a gente conseguiu fazer música à distância, e ter essa sensação de que naquele momento era isso que importava, né? Estar ali fazendo arte, fazendo música, mesmo naquela condição de privação da liberdade, né? Mas aquele momento era um grãozinho de areia, era uma chama de esperança, assim, de alegria ali dentro, né? Foi essa sensação que eu tive. E uma outra experiência muito especial, que tem a ver com essa coisa de ir e voltar, né? Quase que como uma carta, mas por pendrive, as aulas, né? As propostas. As meninas trouxeram uma série de perguntas pra gente, e uma dessas perguntas era: cabelo liso ou cacheado? E aí a gente percebeu como que existia ali uma baixa autoestima daquelas meninas, né, relacionadas ao corpo, à imagem delas, né? E a maioria ali, meninas negras, de cabelo alisado. Então eu me vi nessa posição de professora, de orientadora, com esse corpo de mulher negra, com esse cabelo cacheado. E a gente tinha a Luciana também, que é a nossa dramaturga, que também é uma mulher negra, que estava ali com o cabelo natural dela, né? Então a gente estava numa posição de orientadoras, sendo a imagem, né? Uma imagem de representatividade para aquelas mulheres. Então a gente criou uma dinâmica de antes e depois, né? Como você faz para se sentir bonita.
E aí a gente brincou muito com a questão do cabelo, né? Cada um de nós, né, dos professores, criamos um personagem, e a minha personagem era Kátia Cacheada. Então eu falava que eu era Kátia Cacheada, que eu amava o meu cabelo cacheado, e mandamos, né, como resposta dessa pergunta delas, cabelo liso ou cacheado. Aí a gente pegou esse gancho para tratar da questão da beleza, da autoestima, e aí eu e Lu, né, nessa representatividade da beleza negra também, né. E aí foi muito interessante perceber como isso reverberou nas meninas. E eu achei muito bacana que uma das meninas, que era muito comunicativa, adorava as aulas de teatro, mas sempre aparecia com o cabelo alisado, foi fazer uma personagem empoderada e colocou uma peruca Black Power. E aí eu achei muito interessante, porque ela tinha o cabelo alisado e ela colocou uma peruca Black Power. Ela colocou o cabelo que ela tem. Então ali foi uma pequena virada de chave, que também deixou uma esperança, né? Quando ela quis se sentir bonita para fazer a personagem empoderada, ela colocou uma peruca Black Power. E ainda falou, ei, Kátia Cacheada! Aí eu falei, valeu a pena, né? Assim, missão cumprida, né? Uma virada de chave, uma centelha de alegria, de esperança, de liberdade que a gente consegue deixar ali no coração daquelas meninas, já é tudo, né? Então, finalmente, valeu muito a pena perceber que a gente conseguiu pequenos momentos de alegria, pequenas viradas de chave, pequenas centelhas de esperança, de liberdade ali dentro com as meninas. Valeu muito, muito a pena, né? Aí com essa nossa metodologia do pendrive. E ainda criamos os podcasts, né, onde eu trouxe uma trilha sonora autoral que conversava, dialogava com a história das meninas, com a nossa experiência com elas e com o que a Luciana propôs para a dramaturgia. E tá aí disponível na internet para todo mundo acompanhar e conhecer um pouquinho mais do que foi a nossa experiência e dos resultados. Dentro do processo, né, das aulas remotas, uma coisa que ficava muito inquieto era essa relação com a imagem mesmo, né? De um lugar onde tudo era tão repetitivo, onde lidar com a imagem e todas aquelas relações de repetição no dia a dia, para meninas daquela idade, como que isso funcionava, como buscar dentro disso uma forma de estabelecer uma comunicação mesmo, né? E uma comunicação real, que fizesse sentido, já que as aulas estavam sendo remotas. E aí o processo de pensar nessas imagens, uma das aulas se deu da seguinte forma: a gente iria comunicar através de emojis, né? Que é uma linguagem extremamente atual, prática, rápida, sintética, né? Mas que de uma certa forma iria estabelecer uma relação com elas, né? E ao invés de um emoji simples, a gente propôs o emoji como um elemento do corpo mesmo, né? Pensando no emoji como um elemento de uma máscara, que desse conta de explicar e de comunicar o que elas estavam sentindo naquele momento, né? E aí teve essa troca, que foi um processo muito bonito de receber. E o bacana também foi que elas poderiam colocar em prática as habilidades dessa construção. Não era um enviar um emoji, era um criar um emoji dentro daquele sentimento que estava acontecendo, né? Com a proposta da aula, com a proposta da vida, com a proposta daquela realidade, né? A imagem como um papel mesmo muito importante e como uma das formas de leitura e de comunicação,
né? Essa imagem eu entendo que ela se estendeu também para a nossa oficina de criação de camisetas, onde as meninas iam, através da camiseta, usar o corpo da camiseta, né? O corpo delas, o uniforme delas, como expressão, como uma forma de comunicar, né? Também, mais uma vez, por um viés de habilidades, de escrever, de cortar, de amarrar, de construir uma camiseta como um mural mesmo, de fala, de pensamento, de comunicação. Mais uma vez, a gente usou essa imagem como uma forma de trazer uma voz, de tentar buscar essa voz por esses outros meios, essas outras formas de acessar, né? E de entender esse acesso dentro da gente também, para poder construir essa proposta e acessar elas. Essa dica aqui, ela pode se estender por várias coisas. Vocês podem fazer isso aqui, por exemplo, de fora a fora. Dá para escrever com essa dica que eu dei aqui, tá vendo? Acho que a imagem dentro desse projeto, ela tem um lugar muito especial, como comunicação mesmo, né? E sentimento. Aperta de levinho, não precisa apertar muito. E tem que tomar um cuidadozinho só para tirar, para não ter perigo de tremer a mão e sair borrando. Então, ó, segura e puxa de uma vez. Olha só, temos o nosso milhozinho. Bom, o funk, nossa, o funk foi um acontecimento, assim, nesses encontros. A gente mandava os aquecimentos para as meninas, elas não ficavam tão empolgadas, assim, né? Adolescentes sentadas com os corpos fechados, tímidas e também cheias de questões, né? Assim, no contexto em que elas estavam vivendo. E aí quando a gente mandou o funk e o aquecimento com esses ritmos, nossa, elas abriram o peito, firmavam os pés no chão, se reafirmando ali através da dança. Foi muito bonito. A gente perguntou para elas quais músicas elas gostariam de ouvir, e a gente gravou num pendrive junto com outras músicas diferentes para que elas pudessem também conhecer, né, outras músicas, trabalhar ali a fruição. E aí a gente fazia algumas coreografias para elas darem continuidade e nos devolver. E isso chegou lá, assim, foi recebido numa festa. E foi também um procedimento de muito empoderamento ali, que elas se sentiram empoderadas e conseguiram se expressar ali a partir desse estímulo muito fortemente. Um dos maiores engajamentos das meninas nesse projeto foi a alegria, essa urgência, necessidade de se divertirem. E então elas... Era uma urgência delas ali, e elas nos demandavam isso. E o funk foi um desses momentos assim, de dança, de alegria. E aí elas começaram também a nos mandar o que elas chamavam de desafio. E então elas faziam coreografias também super difíceis, porque elas sabiam muitos ritmos, muitas coreografias, né? E pediam pra gente, aí ó, tá aí o desafio, agora é a vez de vocês. Façam e mandem pra gente, a gente quer ver. E aí a gente fazia e devolvia. Então foi também uma troca muito rica, assim, uma troca viva entre nós. Então vamos lá, primeiro movimento. Primeiro vocês vejam eu fazendo, ó, vou fazer.
Bem fácil, né? Agora façam comigo, ó. Vamos lá, agora o segundo movimento. Vou fazer, vocês observem, ó. Foi pra frente, voltou pra trás. Foi pra frente, voltou pra trás. Foi, voltou. Foi, voltou. Então, beleza. Esse é o segundo movimento. Acabamos de fazer ele. Vamos fazer o terceiro movimento. Vamos lá. Ombrinho pra frente. Pra frente. Então a gente considera que essa história do funk foi um divisor ali no trabalho, porque foi um momento em que a gente conseguiu uma conexão com alguma coisa que de fato fazia muito sentido para elas. Dizia da linguagem, das coisas que elas gostam. E essa história do desafio é uma coisa que eu acho legal pontuar, porque eu acho que foi uma palavra importante nesse trabalho. A gente ia mandando as atividades, os exercícios, e elas que trouxeram essa palavra desafio, elas começaram a devolver, elas faziam as atividades e elas devolviam com algum desafio pra gente. E nós começamos a achar essa palavra importante, porque talvez o que a gente estava mandando para elas se sentissem desafiadas para fazer. E faziam. Mas elas também queriam ver a gente numa situação de desafio. E aí quando elas mandam as coreografias do funk pra gente realizar e falam, então vamos mandar esse desafio, era também um desejo de que a gente entrasse um pouco e que a gente embarcasse na história delas, nas coisas que elas gostam, na linguagem, né, que o corpo delas tinha. E a partir daí a gente começou a mandar os exercícios falando que eram desafios. E aí elas mandavam outros desafios e assim a gente foi mudando, né? Não foi só o funk que virou um desafio, foram outras coisas. E essa palavra eu acho bem forte assim para o trabalho. Acho que foi uma coisa que foi determinante para o elo, para o vínculo que a gente criou com elas. A palavra é comunicação, a palavra é criação de narrativas, é criação da própria memória, é pertencimento, além da linguagem, né? Então, nós começamos a nossa primeira entrada com a palavra, com as meninas, foi através das cartas. Nós escrevemos cartas para elas e elas responderam essas cartas para nós. Foi o início da nossa comunicação, da nossa troca. E depois nós propusemos um trabalho com rimas a partir da música do marinheiro, né? Coloquei meu barco na água, carregado de mamão, eu convido todo mundo a pensar com o coração. E isso foi um processo, trabalhar com rima e depois o cordel, foi um processo bem difícil para elas. Porque a gente entendeu que a palavra para elas está num lugar muito concreto, né? Então, coloquei meu barco na água carregado de mamão, o que aparecia era, eu convido todo mundo a balançar o popozão, né? Então eu estava bem nesse lugar da concretude do corpo. E aí, o que a gente queria era ampliar o imaginário delas, né? Mas como chegar com outros textos de outros lugares, de outros autores, para que elas pudessem entender e entrar num outro universo, um universo mais imaginativo. Então, nós buscamos muitas propostas e pensamos muito sobre os textos e o alcance deles, o que aqueles textos diriam para elas, se eles teriam alguma coisa a ver com elas, se eles conversariam com elas, se eles falariam com elas. E aí nós chegamos no Islã, né, na poesia concreta, essa poesia da periferia, essa poesia ritmada,
onde a palavra é muito forte. E através desse canal elas desabrocharam, elas vivenciaram outras possibilidades, né, da palavra. E além da criação de histórias, né? E outra coisa que a gente fez também foi jogos com fotos e imagens, onde elas tinham que construir as narrativas. Então aí elas começaram a entender que uma cena puxa a outra, né? Que uma cena começa e a outra e tem momento, meio, começo, meio e fim dessas cenas. E a provocação da improvisação começou a aparecer e elas entenderam o jogo da improvisação. E começaram a improvisar também dentro do texto, da cena com o texto. E foi um processo muito bonito. Eu acho que essa aproximação e essa forma de chegar, né, e ao invés de trazer um texto completamente oposto a tudo que elas vivem, né, as percepções delas, de um lugar que elas desconhecem, eu acho que seria uma coisa que iria nos afastar delas, né? E eu acho que quando a gente chegou nas cartas da Malala, nas cartas das meninas da África, elas já estavam mais preparadas, mais abertas, com uma escuta mais ampliada para essas outras palavras. E eu estou mandando 3 fotos que contam uma história. Eu quero que vocês me contem que história é essa, tá bom? Manda pra gente, grava qual é a história e manda pra gente. Uma história em 3 momentos, tá bom? Beijo! Então, entre as alternativas, o que nós começamos a observar, né, com o retorno das aulas, como elas foram conversando com a gente, que a narrativa oral, essa forma de contar, o poder de dizer as histórias, era um elemento chave que foi o disparador, então, para o desenvolvimento de muitas atividades. E aí a primeira delas foi o contato, então, a apresentação de uma narrativa de cordel, de um poema, na verdade, que foi feito pela Jarid Arraes e que a Júlia Tizumba, que foi responsável por toda a trilha sonora e o desenvolvimento, né, de elementos musicais com elas, introduziu essa poesia, essa literatura de cordel, falando justamente sobre a Carolina Maria de Jesus, né? E aí é um outro elemento também que a gente começa a perceber e que é importante, que foi uma preocupação minha e de toda a equipe, que foi de trazer referências de escritoras negras brasileiras que têm um discurso e falam de um lugar, né? Falam de uma perspectiva, de experiências de vida, e que isso foi se aproximando cada vez mais delas, né? Depois da introdução dessas escritoras, um outro momento foi então colocar essa literatura, trazer mais de uma forma que eu diria mais contemporânea, né? De autoras e de escritoras, de poetas que estão escrevendo hoje a partir, né? E não só escrevendo hoje, mas de escritoras que estão na idade delas, né? Muito próximas, né? Essa questão da faixa etária também foi um elemento que nos chamou a atenção e que foi possível então apresentar outras autoras em outros contextos e que falavam de experiências muito próximas às delas. Pensando em poetas do tempo de hoje e com a idade muito próxima delas, nós chegamos então ao Islã, né? E as poetas do Islã, as Slammers, elas falam de temas muito próximos e que estão, que gravitam, né, em torno da experiência, do local e do contexto em que elas vivem, né? Então, eu lembro que quando nós enviamos, por exemplo, em uma aula, o Slam da Sabrina Azevedo, que é uma Slammer de São Paulo, elas gostaram muito, né?
elas se identificaram assim com essa linguagem e também com esse rosto, né? Porque a maioria das adolescentes que estão em privação de liberdade são meninas negras, né? Então, gerar essa identificação por meio da literatura, eu acho, né, acredito que foi um elemento muito importante, muito potente no desenvolvimento desse trabalho. E depois, a gente também teve a honra e a alegria de ter a Nívia Sabino participando com a gente. A Nívia gravou ela fez uma poesia com algumas palavras que as meninas disseram por ocasião de algumas atividades que nós tínhamos desenvolvido, né? E aí foi importante também perceber essa construção, como essa construção literária, como essa construção da poesia falada, que é dita, né, no dia de hoje, com a força e com a energia dessa juventude, foi importante para elas no desenvolvimento desse projeto. Olá, salve, salve! Aqui é Nívia Sabino, tô de volta. Então, dessa vez é legal. Eu recebi aquelas palavras, recebi aqueles pedacinhos de música que vocês entregaram para as meninas, e aí eu juntei tudo e fiz um texto. Vou ler agora pra gente, depois quero saber o que vocês acham, e no finalzinho desse vídeo eu vou fazer uma proposta, quero saber se vocês vão topar, beleza? Vamos lá. Qual é a melhor lembrança de ser criança agora que eu, menina, moça, mulher, enxergo um pouco adiante do que eu era antes? Aprendi sozinha a minha educação e não morro mais por ontem, pela dor de anteontem. Cresci linda, nasci abusada, hoje eu sou o terror das recalcadas. Respeito para ser respeitada. Aprendi ouvindo rap que faz o cântico dos loucos e dos românticos, que a vida é louca e nela eu tô só de passagem, no estilo Sabotagem e Carol Conká. Entendi o que é valorizar as coisas simples da vida. Prezo a minha liberdade, um abraço e o carinho. Quero segurança e paz. Eu desejo o amor e a justiça, como canta a melodia. 1000 grau essa fita de compreender a vida. Assim como a alegria é passageira, nenhum sofrimento é eterno. E eu tenho fé, pode crer? Tenha fé em Deus. O mal do esperto é achar que a gente é bobo. Quem vê cara, não vê coração, bota fé. Com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Anda com favor, que a fé não costuma falhar. Anda com favor, que a fé não costuma falhar. Com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Então, se nós é bandido, então eu lhe digo, o promotor é só um homem, Deus é o juiz. Eu cresci ouvindo, o crime não presta, não faça merda. Se liga nessa ideia, é papo reto, sem balela. Quem me falou, estava certa. Escrevo esta poesia com frases e rimas escolhidas por garotas que cumprem medida socioeducativa. São jovens, menina, moça, mulher, cada uma. Todas terão, no futuro breve, tudo aquilo de bom que elas merecem. Daqui, de onde escrevo agora, só quero que esse coronavírus passe logo, se saia, para tudo voltar ao normal. E sei bem, garotas,
que daí de dentro, o que vocês mais sentem é que tudo passa, menos a vontade de ir embora. Pensa e recorda das andorinhas que foram embora. O que conta a história é que toda andorinha, mesmo quando presa, com o tempo se solta e encontra, durante o voo, o caminho de volta. E é isso. Quero saber depois aí o que vocês acharam, beleza? Então, a proposta que eu falei que eu ia fazer é que eu tô querendo propor da gente brincar de slam. É isso, eu fiz o texto, vocês acabaram de ouvir. Que tal vocês brincar de competição de poesia falada e me dar uma nota? Diz aí quanto que vocês acham que valeu essa poesia. Um abraço, até a próxima. Nessas nossas aulas online, nós nos utilizamos muito da metodologia dos jogos, né? Os jogos teatrais da Viola Spolin, os jogos propostos pelo Augusto Boal. Da Viola Spolin, pela questão da regra, né? Que ela trabalha os jogos através das regras e de uma solução coletiva. Então, ele tem um problema que elas precisam se juntar e coletivamente resolver. Além, né, dos conceitos da dramaturgia, né, de lugar, de quem, né, e de o que fazer, que é da ação, do espaço e do personagem. E esses jogos com regras que levam às improvisações, né, porque eles sempre têm uma proposta, eles têm um lugar para chegar, esse jogo, ele tem uma coisa para ser alcançada. Elas sempre tiveram que trabalhar coletivamente. Então isso foi uma coisa que foi muito, muito bonito no processo, elas entenderem isso e ampliarem a escuta mesmo, né, de perceber a sua vez de entrar, a sua vez de jogar, a sua vez de propor, a sua vez de responder aquilo que estava sendo proposto. E o Boal também traz esse lugar da consciência, né, de entender de onde que eu estou falando, de que lugar eu estou falando, do que eu desejo falar, das minhas escolhas, e acho que foi bem, bem importante. E aqui no livro dele, Os Jogos para Atores e Não Atores, ele fala o seguinte, e que eu compartilho, e que eu acho que a gente compartilha muito com esse pensamento, que o nosso desejo é o de melhor conhecer o mundo que habitamos, para que possamos transformá-lo da melhor maneira. O teatro é uma forma de conhecimento e deve ser também um meio de transformar a sociedade. Pode nos ajudar a construir o futuro, em vez de mansamente esperarmos por ele. E isso faz muito sentido com as meninas lá, porque elas são o futuro e elas terão um futuro. Com o teatro, pelo teatro, mas principalmente pelos encontros e pelas oportunidades de educação, e que o Boal, acima de tudo, acreditava nos processos de educação e de compartilhamento, de discussão coletiva do seu lugar. Alô, você! Pensou que não fosse mais me ver? Tá enganada? Tá enganado? Tá enganada? Eu estou aqui, Jerônima, com o programa Jerônima Quer Saber. Uhul! Vamos começar! Que saudade de vocês! Pois é, gente, esta é a Jerônima que apresentou durante muito tempo o programa Jerônima Quer Saber, com as aulas que ministrávamos com as meninas do São Jerônimo. Bem, a Jerônima chegou como uma forma de nós conseguirmos nos conectar com as meninas de uma maneira mais fácil, mais divertida. Nós pensamos que nós gostaríamos de conhecê-las, já que estávamos dando aula à distância, fazendo perguntas. O que elas gostavam de comer, o que elas gostavam de brincar, quais eram os seus sonhos, alguma história da vida que elas quisessem contar, várias perguntas. E para que isso não fosse feito de uma maneira chata, muito didática, né? Ainda mais se nós estávamos lidando com adolescentes,
nós pensamos em criar um programa de perguntas e respostas. Então, surgiu a Jerônima com o programa Jerônima Quer Saber. E ela foi super bem recebida, porque as meninas se divertiram muito e elas logo entraram no jogo. A gente enviava as perguntas através do programa, elas respondiam com muita boa vontade. Foi um período muito rico. Foi tão rico que uma delas criou uma personagem também, a Claudete. E aí a Claudete ganhou o seu programa, lógico. Então, nós tínhamos o programa Jerônima Quer Saber e elas tinham o programa da Claudete, que foi uma forma maravilhosa da gente dialogar, porque nós fazíamos o nosso programa fazendo perguntas e jogos e brincadeiras e elas vinham com as respostas, ou individuais ou dentro do programa da Claudete, mas foi um momento assim, maravilhoso de criação, tanto que todos nós da equipe que criamos os nossos personagens também, não tem só a Jerônima. A Jerônima tinha o programa, mas também tinham outros personagens. E aí, durante muito tempo, foi a nossa forma de chegar lá, uma forma muito bacana e que funcionou demais. A criação desses personagens, desse programa, fez com que muitas coisas se tornassem possíveis, que talvez, se nós não tivéssemos pensado nisso, teria sido mais difícil ou talvez mais sem graça, porque a gente tinha que estar o tempo todo pensando em algo que estimulasse as meninas. A aula presencial, às vezes, não funciona, imaginem, né, aulas gravadas. Então, se tem uma coisa que nós acertamos foi com a criação desses personagens e dessa forma de nos comunicarmos com elas. Foi muito legal. Eu tenho saudade de ser a Jerônima. Jerônima Quer Saber? Enrico Bonaccio. Zaida Aidan. Kátia Cacheada. Cláudia Terremoto. Meu nome é Madalena, eu sou advogada. Fred. Genoveva. Jerônima! Então, o que vocês acharam dos meus convidados? Eles não são maravilhosos? Tomar um golinho de café aqui que a minha amiga Claudete mandou. Tá quente até agora, Claudete. Que delícia! Cafezinho quentinho, mineiro. Muito obrigada, Claudete, querida. Muito bem, gente. Agora que vocês conheceram todos os meus convidados, eu quero fazer uma pergunta para cada um deles. Porque, gente, esse programa é qual? Esse programa é qual? Esse programa é Jerônima Quer Saber? Então, vamos lá. Eu vou começar com meu querido Henrico. Henrico, você já tá rico? Essa foi boa, foi? Muito bem, Henrico, meu amor, minha vida, meu querido. Conta pra mim, Henrico. Você tem medo de quê? Boa tarde. Está começando mais uma edição da aula de teatro. E vamos para as notícias de hoje. Os especialistas afirmam que para pessoas acima de 35 anos, que é o nosso caso, aprender numa mesma semana o passinho de Uberlândia, o passinho do Romano, o quadradinho, o funk brega, faz você descer até o chão e não voltar nunca mais. Porque eu vou te contar, viu? Esse trem deu uma dor nas costas que eu fiquei 5 horas no chão e não consegui levantar de novo, não. E a gente pensa que esse encontro que a gente tem feito com vocês tem cuidado muito da gente. Tem cuidado muito da nossa semana e tem feito muito bem. E que bom que a gente faz teatro para a gente poder criar outras realidades, poder ser outras pessoas, poder inventar, poder divertir, poder dançar
até as costas doerem. Então a gente espera que essa aula também seja muito divertida e continuem agora com Thalita Braga. Espero que vocês tenham gostado dessa brincadeira, desse jogo que a Andréia fez com vocês. E dizer que teatro é assim, a gente vai aprendendo, a gente vai se expressando, criando, conseguindo falar sobre a gente, sobre o mundo, brincando, é através dos jogos teatrais. E assim a gente vai aprendendo a fazer teatral. E nós, da Azula Companhia de Teatro, e todas as parceiras, parceiros e parceiros que estiveram junto conosco construindo esse trabalho, nós temos consciência de que se ele tivesse acontecido de maneira presencial, ele seria outra coisa, né? Teatro é presença, é olho no olho, é abraço, é entender o que o outro está sentindo sem precisar dizer, né? Nós entendemos a potência do jogo teatral e da presença. Teatro é presença. Então a gente sabe que o projeto seria outro, caso ele tivesse acontecido de modo presencial. Mas nós também sabemos que nada aconteceu da maneira ideal em 2020. Todo mundo tentou continuar. Todo mundo, de alguma maneira, foi encontrando os caminhos para seguir. E a gente também tem consciência de que a gente não mediu esforços e que a gente deu o nosso melhor e que a gente não perdeu de vista o encontro, a conexão. A gente jamais pensou em desistir e não perder de vista as meninas, não nos perdermos de vista, né, a equipe assim também, com o apoio da Eric e toda a equipe dela também. Nós chegamos num resultado, né, assim, foi um processo bonito, foi uma caminhada bonita que a gente está dividindo aqui com vocês, né, com os podcasts e com o podcast Vozes Além dos Muros e esse vídeo sobre arte e educação, né, contando para vocês toda a nossa trajetória nele. Mas a gente sabe também que esse é um primeiro passo e que o sonho de ainda realizar esse projeto presencial como ele foi pensado, ele permanece em nós, mas também tem uma alegria de não ter parado e de termos chegado até aqui. Eu espero que esse vídeo ele chegue em muita gente e faça nascer outras sementinhas como essas plantinhas que fizeram parte lá do nosso processo, que foram cuidadas pelas meninas. Que esse vídeo seja semente e que faça brotar vários outros projetos, abraços, encontros pelo mundo afora, porque elas merecem. Até a gente segue na nossa caminhada. Finalizando agora, meu povo. Mas vai ficar lindo, gente. Vai ficar lindo. Ficou lindo. Fechamos com chave de ouro. Fechamos! Yes! Vamos pra nossa frase, então? Vamos lá? Bora lá. Eu seguro a sua mão na minha para que juntas possamos fazer o que eu não posso fazer sozinha. Jorge Emanjá. Axé, gente. Foi lindo.